Capítulo 8. Os 7 buscam Mirdá no ninho da águia. Ele os adverte de nada fazerem no escuro. Naronda. Neste dia, Micaion e eu não comparecemos às devoções matinais. Xamadã notou a nossa ausência e, tendo sabido de nossa visita noturna ao mestre, ficou grandemente aborrecido. Não demonstrou, porém, o seu aborrecimento, guardando a demonstração para outra oportunidade. Os demais companheiros ficaram muito intrigados com nosso comportamento e logo quiseram saber qual a razão. Alguns pensaram que havia sido o mestre que nos aconselhara a não orar. Outros fizeram curiosas conjecturas sobre a sua identidade, dizendo que ele nos havia chamado à noite para dar-se a conhecer somente a nós. Ninguém acreditava que ele fosse o clandestino. Todos, porém, queriam vê-lo e inquiri-lo sobre muitas coisas. Tinha o mestre por costume, depois de terminar os seus serviços na arca, passar as horas na gruta que ficava em frente ao Abismo Negro. Gruta essa que nos era conhecida pelo nome de Ninho da Águia. Lá o fomos procurar, todos nós, menos Xamadã, na tarde deste dia, e o encontramos em profunda meditação. Seu rosto estava iluminado e mais ainda resplandeceu quando, ao levantar os olhos, nos viu. Quão rapidamente encontrastes o vosso ninho, Mirdá se regozija em vós. A arca é o nosso ninho. Como dizeis que esta gruta é o vosso ninho? Disse Abimar. A arca já foi um ninho, e agora o que é? A toca de uma toupeira, infelizmente. 8 topeiras felizes, e com Mirdá são 9. Como é fácil zombar e como é difícil compreender. No entanto, a zombaria sempre zomba do zombador. Por que fazer trabalhar a língua em vão? Sois vós que zombais de nós ao nos chamar de toupeira. Desde quando merecemos esse apelido? Não temos conservado aceso o fogo de Noé? Esta arca, que foi antigamente um abrigo para um punhado de mendigos, não foi transformada por nós em um local mais rico do que mais rico palácio? Não lhe ampliamos as fronteiras até se haver tornado um poderoso reino? Se somos topeiras, seremos então toupeiras mestras. Está aceso o fogo de Noé, mas somente no altar. De que vale isso, a não ser que sejais vós mesmos, o altar e os vossos corações, o óleo e a lenha? A arca está agora sobrecarregada de ouro e prata, e por isso range e joga fortemente, pronta para ir a pique. Antigamente, a arca-mãe estava sobrecarregada de vida e não levava peso morto. Por isso, as profundidades eram impotentes contra ela. Cuidado com o peso morto, meus companheiros. Tudo é peso morto para o homem que tem firme fé na sua divindade. Ele se mantém no mundo, porém, não lhe carrega o peso, pois o homem é preso por tudo aquilo que agarra. Deixai de agarrar as coisas, e elas não vos prenderão em suas garras. Não ponhais preço às coisas, pois a menor delas tem um valor inestimável. Vós pondes preço a um pão, por que não dar um preço ao sol, ao ar, à terra, ao mar, ao suor e à engenhosidade do homem, sem os quais não haveria pão? Não ponhais preço a coisa alguma, se não quiserdes marcar um preço para as vossas vidas. A vida do homem não é mais cara do que aquilo que lhe é mais caro. Tende cuidado em não considerardes vossa vida, cujo preço é incalculável, tão barata quanto o ouro. Ampliastes em léguas as fronteiras da arca. Mesmo que as tivesseis levado até os confins da terra, ainda estaríeis encerrados e limitados. Mirdá gostaria de vos ver cingidos e cobertos com o infinito. O mar não é mais do que uma gota e, no entanto, não cinge e não cobre a terra? Quão mais infinito mar é o homem! Não sejais infantis a ponto de o medirdes de cabeça aos pés e pensardes que haveis encontrado seus limites. Podeis ser mestres toupeiras, conforme diz Abimar, mas somente como as toupeiras que trabalham nas trevas. Quanto mais trabalho é o seu labirinto, mais longe do sol está a sua face. Conheço os vossos labirintos, Abimar. Vós sois um punhado, como dissestes, supostamente desligados de todas as tentações do mundo e consagrados a Deus.
No entanto, sinuosas e escuras são as veredas que vos ligam ao mundo. Não escuto as vossas paixões sibilarem e se agitarem, não vejo as vossas invejas rastejarem e se contorcerem sobre o próprio altar de vosso Deus? Podeis ser um punhado, mas, quantas legiões há nesse punhado! Fosseis vós realmente as toupeiras mestres que dissestes ser, e de há muito teríeis feito um túnel, não só através da terra, mas também através do sol e de todas as outras esferas que giram no firmamento. Deixai que as toupeiras cavem suas escuras veredas com o focinho e as patas. Vós não precisais mover uma pestana para encontrardes a vossa estrada real. Sentai-vos neste ninho e deixai que a imaginação trabalhe. Ela é o vosso divino guia para os maravilhosos tesouros do ser que é o vosso reino. Segue o vosso guia com corações fortes e impávidos. Suas pegadas, estejam elas nas mais distantes estrelas, vos servirão de sinal e certeza de que já lá fostes plantados, pois não podeis imaginar coisa alguma que não seja parte de vós. Uma árvore não se pode espalhar além de suas raízes. O homem, porém, pode espalhar-se até o infinito, pois tem nela as suas raízes. Não determineis limites para vós. Espalhai-vos até não haver regiões em que não estejais. Espalhai-vos até que o mundo todo esteja onde quer que estejais. Espalhai-vos até encontrardes Deus onde quer que vos encontrei. Espalhai-vos, espalhai-vos. Nada façais nas trevas, supondo que as trevas são um manto impenetrável. Se não vos envergonhais de ser homens cegados pelas trevas, envergonhai-vos, ao menos, de ser como o morcego e o vagalume. Não há trevas, meus companheiros. Há graus de luz que satisfazem as necessidades de todas as criaturas do mundo. Vosso dia claro é crepúsculo para a fênix. Vossa noite fechada é dia claro para a rã. Se as trevas podem ser descobertas, como poderão elas servir de coberta ao que quer que seja? Não procureis encobrir coisa alguma. Se nada revelar os vossos segredos, eles serão revelados pela cobertura. Não mostra a tampa o que está na panela? Maldita seja a panela cheia de serpentes e vermes quando a tampa é removida. Em verdade vos digo, nenhum alento sai de vossos pulmões que não espalhe os quatro ventos o último alento de vossos peitos. Nenhum olhar deixa os olhos que não leve consigo todo o olho. Sua cobiça e o seu medo, seus sorrisos e suas lágrimas. Nenhum sonho jamais entrou por porta alguma que não bateste primeiro a todas as outras portas. Tende, pois, cuidado em como olhais. Tende cuidado quanto aos sonhos que deixais entrar ou sair por vossa porta. Se quiserdes, porém, ser livres de cuidados e sofrimentos, Mirdá vos mostrará o caminho. Capítulo 9. O caminho para uma vida sem sofrimento. Os companheiros querem saber se Mirdá é o clandestino. Mostra-nos o caminho, disse-me Caster. Este é o caminho que leva à libertação das preocupações e do sofrimento. Pensai como se todos os vossos pensamentos tivessem que ser gravados a fogo no céu, para que todos e tudo os vissem. E, verdadeiramente, assim é. Falai como se o mundo fosse um único ouvido, atento a escutar o que dizeis. E verdadeiramente assim é. Age como se todos os vossos atos reagissem sobre vossas cabeças, e verdadeiramente assim é. Desejai como se vós fosseis o desejo, e verdadeiramente assim é. Vivei como se o vosso Deus, Ele próprio, tivesse necessidade de vossa vida para viver a dele, e verdadeiramente Ele precisa. Por quanto tempo ainda continuareis a nos manter atordoados? Falais conosco tal como homem algum ou ao livro algum jamais nos falou, disse Rimbal. Dizei-nos quem sois, para que saibamos com que ouvido vos ouviremos. Se sois o clandestino, dai-nos prova disso, disse Benon. Falaste muito bem, Benon. Tu tens muitos ouvidos, por isso não podes ouvir. Se tivesse só um que ouvisse e compreendesse, não exigiria provas. O clandestino deverá vir para ajudar o mundo e nós da arca nos sentaremos com ele para julgar.
Devemos preparar-nos para o dia do juízo, disse Benon. Capítulo 10. Acerca do julgamento e o dia do juízo. Não há em minha boca julgamento, e sim a sagrada compreensão. Não vim para julgar o mundo, antes foi para desjulgá-lo, pois só a ignorância gosta de vestir a beca e o capelo, expor a lei e explicar as penas. O mais impiedoso juiz da ignorância é a própria ignorância. Consideremos o homem. Não tem ele, na ignorância, se dividido em dois, atraindo assim a morte para si, bem como para todas as coisas deste seu mundo divino? Em verdade vos digo, não há Deus e homem, mas sim Deus-homem, ou homem-Deus. Só há um, não obstante multiplicado, não obstante dividido, é sempre um. A unicidade de Deus é a eterna lei de Deus. É uma lei que por si se cumpre. Não há necessidade de cortes, de justiça nem de juízes que o proclamam e sustentam a sua dignidade e a sua força. O universo, o visível e o invisível, é uma só boca a proclamá-lo para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Não é o mar, conquanto vasto e profundo, uma só gota? Não é a terra, conquanto lançada tão longe, uma só esfera? Não são as esferas, conquanto tão numerosas, um só universo? Também a humanidade é um só homem, semelhante o homem com todos os seus mundos e uma unidade completa. A unicidade de Deus, meus companheiros, é a única lei do ser. O outro nome que se lhe dá é amor. Sabê-la e nela habitar é habitar na vida. Mas habitar em qualquer outra lei é habitar no não ser, ou seja, na morte. A vida é colher, a morte é espalhar, a vida é ligar, a morte é desligar. Eis porque o homem, dualista, está suspenso entre as duas, pois ele colhe, mas somente espalhando. E ele liga, mas somente desligando. Ao colher e ligar, ele guarda. A lei e sua recompensa é a vida. Ao espalhar e desligar, ele peca contra a lei e a sua amargura recompensa é a morte. No entanto, vós, autocondenados, sentai-vos para julgar os homens que já estão, como vós, autocondenados. Que horrível seria dois sentenciados, cada qual condenado a outro às galés. Menos ridículo seria dois bois no jugo, cada qual dizendo ao outro, eu o poria no jugo. Menos macabro seria dois cadáveres, numa cova, trocando entre si condenações à cova. Menos digno de compaixão seria dois cegos, a arrancarem mutuamente os olhos. Evitai sentar-vos na cadeira do julgamento, meus companheiros, pois para pronunciardes um julgamento contra alguém ou alguma coisa, não somente deveis conhecer a lei e viver de acordo com ela, mas também ouvir o testemunho. E a quem ouvireis como testemunha em qualquer caso que se apresente? Chamaríeis o vento para depor em juízo? Pois o vento auxilia e instiga qualquer ocorrência debaixo do céu. Ou citaríeis as estrelas? Pois elas estão a par de tudo o que sucede no mundo. Ou enviaríeis intimações a todos os mortos desde Adão até hoje? Pois todos os mortos estão vivendo nos vivos. Para ter um depoimento completo, em qualquer caso, o cosmo precisa ser a testemunha. Quando puderdes levar o cosmo à corte, não necessitareis de cortes. Descereis da cadeira de juiz e deixareis que a testemunha seja o juiz. Quando conhecerdes a todos, não julgareis ninguém. Quando puderdes recolher nos mundos, não condenareis nem mesmo um daqueles que espalham, porque então sabereis que o espalhar condena aquele que espalha. E em vez de condenar o autocondenado, vos esforçareis para que a condenação lhe seja revelada. Muito sobrecarregado está o homem agora com cargas que a si mesmo se impôs. Áspera e sinuosa é a sua estrada. Cada julgamento é uma nova carga, tanto para o que julga como para o que é julgado. Se quiserdes ver aliviada a nossa carga, não julgueis homem algum. Se quiserdes que a nossa carga desapareça, mergulhai e perdei-vos unicamente na palavra. Que a compreensão guie os vossos passos, se quiserdes que o vosso caminho seja reto e suave. Não é julgamento que vos trago em minhas palavras, mas a sagrada compreensão. E o dia do juízo, disse Benon. Cada dia, Benon,
é um dia de juízo. A conta corrente de cada criatura entra em balanço a cada abrir e fechar de olhos. Nada fica escondido, nada deixa de ser pesado. Não há pensamento, ação ou desejo que não seja registrado no pensador, no agente ou no que desejou. Nenhum pensamento, nenhum desejo, nenhuma ação ficam estéreis neste mundo, mas todos se produzem de acordo com a sua espécie e a sua natureza. Tudo que está de acordo com a lei de Deus é colhido para a vida. Tudo que a ela se opõe é colhido para a morte. Os teus dias não são todos iguais, Penon. Alguns são serenos, são a colheita das horas bem vividas. Alguns são nublados, são a dádiva das horas meio adormecidas na morte e meio alertas na vida. E há outros que te fustigam na tormenta, os coriscos nos olhos e trovões nas ventas. Esmagam-te de cima, chicoteiam-te de baixo, atiram-te para a direita e para a esquerda, achatam-te de encontro ao solo e fazem-te comer o pó e desejares jamais haver nascido. Esses são os frutos das horas gastas em oposição propositada à lei. Assim é o mundo. As sombras que já ameaçam desde os céus não são em nada menos sinistras do que aquelas que anunciaram o dilúvio. Abre os vossos olhos e vede. Quando observais as nuvens caminhando para o norte, sopradas pelo vento sul, dizeis que elas trazem chuva. Por que não sois tão sábios em observar a direção para a qual caminham as nuvens humanas? Podeis ver até que ponto os homens se enrascaram nas suas próprias redes? O dia de desenrascar está próximo. E que dia de prova vai ser? As redes dos homens têm sido tecidas com veias de coração e da alma durante muitíssimos séculos. Para livrar os homens de suas próprias redes, será preciso rasgar-lhes as carnes. O próprio tutano dos seus ossos terá que ser esmagado. E os próprios homens terão que rasgar, eles mesmos, as suas carnes e esmagar, eles mesmos, os seus ossos. Quando as tampas forem levantadas, como certamente serão, e quando as panelas despejarem os seus conteúdos, como certamente o farão, onde esconderão os homens a sua vergonha e para onde fugirão? Nesse dia os vivos invejarão os mortos, e os mortos amaldiçoarão os vivos. As palavras dos homens lhes ficarão presas na garganta, e a luz se congelará nas suas pálpebras. De seus corações sairão escorpiões e víboras, e eles gritarão aterrorizados. De onde vêm essas víboras e estes escorpiões? Esquecidos de que os haviam criado e alojado em seus corações. Abre os vossos olhos e vede, mesmo nesta arca, destinada a ser um farol para um mundo que tropeça, há lama demais para que se possa passar. Se o farol se tornou uma armadilha, quão terrível deve ser o estado dos que se encontram no mar. Mirdá vos construirá uma nova arca. Exatamente aqui, neste ninho, ele a criará e a estabelecerá. Deste ninho voareis para o mundo, não levando aos homens um ramo de oliveira, mas a vida inexaurível. Para isso devereis conhecer a lei e guardá-la. Como conheceremos a lei de Deus e a guardaremos? Disse Zamora. Queridos ouvintes, se você gostou do áudio, deixe seu like e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.